Lá em João capítulo 16, hoje eu falaria sobre dons, mas não vou falar. Vou só lembrar os irmãos quais são os dons espirituais. Quem conhece todos os dons? Conhece para falar? Alguns. Fala, Xã. Dom de línguas. Qual? Profecia. Qual mais? Curas. Palavra de sabedoria. Palavra do conhecimento. Misericórdia. Discernimento de espírito. Né? Dom de contribuição, de contribuir. É um dom pouco buscado. Dom de ficar solteiro, mais ainda. E vai daí para fora, tem os que estão em Romanos, tem vários dons, e eu creio que o Espírito Santo não tem limite de número de dons, né? Ele tem todo o poder, é o próprio Deus, é a pessoa de Deus. E discernimento de espírito. Ok. Nós vamos ler João 16, de 5 a 11. De 5 a 11. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas. A tristeza, porque tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, preste atenção, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, nos sentimos com reverência, com temor, sabendo que a Tua palavra é a palavra que exorta, é a palavra que edifica, é a palavra que consola. E nós te pedimos que aquele que precisa de consolo, está hoje aqui, seja consolado. Aquele que precisa de edificação, seja edificado. E aquele que precisa de exortação, seja exortado. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz nessa manhã, para a honra e glória do Teu próprio nome. Amém e amém. Meus irmãos, quando Jesus fala estas palavras aqui para os discípulos, ele já está a caminho de Jerusalém, caminho para a morte. Ele está praticamente despedindo, sendo transparente, dizendo que ele vai. Mais um pouco eu não vou estar com vocês mais. Mais um pouco e estarei de volta. E os discípulos não entenderam, ficaram perguntando: que negócio é esse? De mais um pouco, menos um pouco? E se entristeceram.
se entristeceram. Mas Jesus falou, nem me pergunte para onde eu vou para junto do meu Pai. Aliás, fazia 30 e poucos anos que ele estava, não propriamente dito, longe do Pai, mas que ele tinha se esvaziado, que ele tinha se tornado servo, nasceu como homem, cresceu como homem, aprendeu nas coisas que sofreu e nas suas orações, como resposta de suas orações, a ser obediente ao Pai. E para chegar até a cruz, teve que ser muito obediente ao Pai. Chegou à cruz, ali morreu no nosso lugar, ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Mas ele disse, eu não vou deixar vocês sós. Enviarei o Paráclito, enviarei o Consolador, um Consolador. Mas se eu não for, não dá para mandar o Consolador. Eu preciso ir primeiro para enviá-lo. Afinal de contas, quem é esse Consolador? É um Espírito? É uma pessoa? É uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. O próprio Deus. O próprio Deus que foi encarnado enviou o Espírito Santo. Portanto, uma pessoa. E ele foi enviado para quê? Nós já ouvimos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Bauru, quanto no estado de São Paulo, Brasil e todo o mundo. Por que Deus enviou o Espírito Santo? Para nos dar poder para sermos testemunhas. Testemunhas. Mas aqui nesse texto, e por isso eu dei o título dessa palavra, a tríplice missão do Espírito Santo. Versículo 8, quando ele vier, e ele já veio, está bem? Nós ouvimos, ele já veio, capítulo 2 de Atos. Quando ele vier, presta atenção, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos repetir isso? Convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Preste bem atenção nessa parte. Convencerá o mundo do pecado, não dos pecados. É importante entender isso. Do pecado, a diferença nós já sabemos. Os pecados são consequência do pecado. O pecado é a minha rebelião contra Deus, é eu querer tomar o lugar de Deus na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida da minha família, eu tenho que ser o centro. Não só na minha família, mas na cidade, eu tenho que ser o centro. Onde eu trabalho, eu tenho que ser o centro. Quando eu digo que não está bom o trabalho, é porque não está bom para mim. Muitas vezes, quando eu digo que não está bom o país, é porque não está bom para mim. O pecado é a rebelião do homem contra Deus, a desobediência do homem contra Deus, lá
no início de tudo. Assim por um só homem entrou o pecado no mundo, assim por um é possível sair e sai o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, de todos os homens, de todos os tempos, desde Adão até o último homem que vai nascer. Cristo levou sobre Ele a culpa dos pecados. Portanto, Jesus já morreu pelos pecados. Então, estamos livres disso. Mas aqui explica no próprio texto, do pecado, versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Ora, está explicadinho. Qual que é o pecado então? Não crer em Cristo. Não receber Jesus. Não levá-lo em consideração. Nós sabemos que nós, tendo o Espírito Santo, habitando em nós, vamos ser usados para quê? Para convencer o mundo do pecado. Para levar essa palavra. É lógico que é Deus que convence, é o próprio Espírito que convence. Mas se nós não falarmos do pecado, como é que o Espírito vai fazer a obra? E a igreja tem trabalhado, às vezes, na contramão dessa verdade simples que está aqui em João capítulo 16. Quantas vezes a igreja, quando eu digo a igreja, somos nós, pregamos no sentido de, olha, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar de mentir, você tem que parar de fazer isso, fazer aquilo. Tudo isso é bom. Mas nós não estamos ajudando o Espírito. Jesus já levou isso, ele perdoou tudo isso. Ou será que nós não cremos? O nosso trabalho é falar do pecado, da rebeldia do homem, da desobediência do homem. E ficamos trabalhando assim, chegamos a atrapalhar o evangelismo do Espírito Santo. Coitado. Né? Ele tentando falar do pecado e nós falando da... Não, você não pode batizar porque você tem isso. Você não pode batizar porque você não é casado. Está certo? Não está errado. Oi? Bom, não é casado, e aí, né, tem isso, aí aparece doidado. Teve um aqui na igreja que ficou 15 anos na igreja, daí que nós descobrimos que eles não eram casados. Né? E era uma bênção. Até casamos ele, parece que piorou um pouco. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Está aqui. Ele veio, quando vier, convencerá o mundo do pecado. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo da justiça. Justiça é uma coisa interessante, né?
Porque a justiça de Deus é completamente diferente da nossa justiça. A nossa justiça é falha. Lembra de Davi? Davi, quando o profeta chegou para ele, o que você faria com alguém que tem muitas terras, o que você faria se essa pessoa fosse para um empregado dele que tem só uma, pedisse a dele para matar, para fazer uma festa? E, coitado, ficou sem nenhuma. O que Davi falou? Eu mando matar. Essa era a justiça de Davi. Mando matar. Aí o profeta falou, esse é você. Mas Deus, com a justiça de Deus, não tratou Davi como ele trataria esse caso. Ele perdoou Davi. Olhe para você, eu para mim. Será que nós merecemos o perdão de Deus? Se você acha que você merece o perdão de Deus, fique em pé. Não fica não, por favor. Nenhum de nós merecemos. Se nós formos tratar a nós mesmos com a nossa justiça, não existe salvação. Mas graças a Deus, Ele nos ama. E Ele nos ama de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho para pagar pelos nossos pecados todos. Todos. Ah, Bilão, quer dizer que a gente pode pecar que está? Não, não é assim. Não é isso que eu estou falando. Mas nós nos agarramos muito aos e não vemos o pecado. A justiça de Deus é muito maior do que a nossa justiça. E aqui fala da justiça de Deus, no versículo 10, da seguinte forma: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que será que Jesus quis dizer aqui com isso? Ele quis dizer o seguinte: o que vocês conheciam de justo, não vai mais estar aqui. Vou para o Pai. Vou enviar o Espírito Santo, mas Ele vai estar em nós. Ora, quem vai representar Jesus para mostrar justiça? A igreja. Você, eu. Ah, Bilão, mas Paulo diz que não há um justo sequer. Pois é, ainda nós temos esse problema. Mas nós podemos viver ou tentar viver a vida de Cristo. Porque a vida de Cristo foi mostrar o grande amor de Deus, foi mostrar ao ser humano como se ama a Deus, como se ama o próximo. E olha, nós temos amado muito pouco o nosso próximo. Tem muito próximo, bem próximo, seu próximo, meu próximo, que nunca ouviu eu falar para eles do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós somos representantes de Cristo, pequenos Cristos, que devemos auxiliar
o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Terceiro e último lugar, o Espírito veio nos convencer do juízo. Do juízo. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está derrotado. Quando que ele foi derrotado? Na cruz. Na cruz. Lembra, lembra o povo lá embaixo? O povo que tinha dito, crucifica, crucifica. De repente alguém lá puxou. Oh, se és Deus mesmo, Filho de Deus, desce da cruz. Salva você e esses ladrões. Sabe quem puxou esse canto? Satanás. Quando viu que se Jesus morresse, ele seria derrotado, estaria derrotado. Jesus morreu, ressuscitou, e o diabo está aniquilado, vencido. Nós podemos dizer, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É lógico que o diabo vai ser preso lá em Apocalipse, né? No fim. Aliás, o Apocalipse que já está acontecendo. Não espere acontecer. E começou a acontecer já faz tempo. Quando João começa a carta de Apocalipse, fala dos 7 candeeiros e ele está falando das 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse eram igrejas daquela época. Hoje não tem todas elas, mas naquela época tinha. E eles receberam o escrito de João. Já era cumprimento do Apocalipse. Então o Apocalipse está sendo cumprido e vai terminar lá no fim com a prisão de Satanás, seus adeptos e infelizmente os seus seguidores. Tenha dia aceitável do Senhor, como diz em Isaías, o dia da vingança do nosso Deus. O dia em que o diabo vai ser preso, mas ele já está derrotado. Já está derrotado, mas vai ser preso. Por que que ele ainda está solto? Porque ainda está valendo a misericórdia, as misericórdias do Senhor Jesus. Muita gente pode ser salvo, se nós auxiliarmos o Espírito Santo, fazermos a nossa parte de falar às pessoas sobre o juízo final, sobre o pecado, sobre a rebeldia, sobre a salvação que nós temos em Cristo, a vitória que nós podemos ter em Cristo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para você fazer isso que você tem que fazer, e eu também, podemos buscar os dons. Os dons, os melhores dons, para que nós possamos fazer a obra. É por isso que Paulo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz que prefere falar 5 palavras proféticas do que 1000 em línguas. Porque a língua edifica a si mesmo, mas a profecia edifica a todos. Edifica a todos. E todos nós recebemos a ordem de Cristo. A grande missão, ide por todo mundo, indo, enquanto você vai, enquanto você vive, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, faça discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
E eles receberão também o Espírito para entrar no exército que está falando de Jesus, levando Jesus às pessoas, vivendo Jesus, para mostrar a justiça dele. Quem recebeu o Espírito aqui tem certeza? Levanta a mão. Certeza absoluta. Certeza. Quem foi batizado pela fé pode receber, não é? Certeza. Ora, você está apto para auxiliar o Espírito Santo na sua missão tríplice, de convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça, convencer o mundo do juízo. Ah, mas eu não sou bom para isso. Eu ouvi de um pastor presbiteriano, já de idade hoje, ele, quando foi para o seminário, ele até falou algo interessante. Todo cara que vai para o seminário chega pregando até para os postes. Ele chega com todo fogo, foi chamado. Depois, infelizmente, vai abaixando um pouco a bola, né? E ele chegou e disse que uma senhora que trabalhava no quartel, no exército, falou para ele: fulano, você não quer ir comigo lá no quartel? Tem um conhecido lá que precisa ouvir de Jesus. Ele falou: eu vou, vamos lá. Ele chegou e falou: aquele lá. Ele falou: você não vai comigo? Ela falou: não, melhor o senhor ir sozinho. Ele já ficou bem desconfiado. Aí ele foi e falou: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Ou seja, ele usou aquelas 4 leis, né? Aí, e ficou esperando assim a resposta. O rapaz falou assim: olha, eu queria que o senhor sumisse daqui. Eu não quero, sumisse daqui. Eu não quero ouvir, crente é tudo chato, vem ficar amolando a gente, eu não quero amolação. O senhor suma daqui, né? E aí ele falou: eu não posso sair assim, né? Ele falou: olha, Jesus te ama. Deus te ama. E te ama tanto que enviou Jesus só para te salvar. Pense nisso. E caiu fora depressa, né? Porque falou: o cara está bravo, pode ser que ainda estava assim, com um fuzil na mão. Caiu fora. Se passaram meses, aquela senhora foi e falou: olha, fulano, lembra daquele fulano? Ele está lá em casa e quer falar com você. E ele foi. Quando ele chegou, o rapaz veio, abraçou e falou assim: eu quero ouvir mais daquele Jesus que você falou para mim. Resultado: hoje, ele é pastor, esse rapaz é pastor, ainda continua com comunhão com esse pastor, e é pastor da Assembleia. Quem pregou para ele foi alguém da presbiteriana. Vai. Porque o mais difícil é o Espírito que faz. O impossível, se você acha assim, é o Espírito que faz. Mas o possível, nós temos que fazer. Que Deus abençoe os irmãos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.